Olá, aqui é o Melino Espíndola e esse é o Papo com o Lojista, o nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Uma pergunta para você: qual é o dinheiro mais caro que você coloca na empresa? Você já parou para pensar? Entende o que isso significa na prática? Quais os impactos que isso promove? É sobre isso que nós vamos falar. É um assunto desafiador, importantíssimo e que com certeza mexe no seu bolso. Concorda comigo? Enfim, então fica comigo aqui que nós vamos aprofundar esse assunto de maneira técnica, de maneira objetiva, que possa realmente contribuir com a melhoria dos seus resultados, não é? Mas antes de começar, os nossos recados de sempre, né? Se você está vendo a gente pelo YouTube, não esqueça de deixar o seu like, anotar aí para você fazer os seus comentários. Isso é muito importante, compartilhar o vídeo com quem você acha que vai ser importante, não é? E se você gosta de ouvir, é só procurar a gente nos principais podcasts, nos tocadores de podcast que você vai nos encontrar, não é? Procura aí Falando de Loja que você vai me encontrar aí falando com você no formato de podcast também, um Papo com Lojista no formato podcast, né? E tem muita gente que não me conhece, né? Olha, quem é esse cara? Estou vendo ele aqui pela primeira vez, do que ele fala, né? Eu falo de loja há mais de 35 anos, né? Já é um bocadinho de tempo aí no mercado, ajudando lojas a transformar os seus resultados, a atuar em excelência, trabalhando todos os aspectos que são relacionados à gestão de loja. A gente sabe que gestão de loja tem 3 pilares que são fundamentais e depois outros mais que estruturam uma operação de varejo, né? Os 3 pilares fundamentais são venda, primeira 00, fundamental pilar é venda, porque a razão da loja existir, né? A loja existe para vender, esse é o fundamento básico, né? É o primeiro pilar e fundamental. Vender o quê? Mercadoria. Então, a gente sabe que o segundo pilar é gestão de estoques, categorias, precificação, dimensionamento de cobertura, faixa de preço, etc. e tal, que é a parte de gestão de estoques. E a terceira área desse tripé fundamental é a gestão de retaguarda, a gestão financeira. Uma loja que tem um problema na gestão financeira, ela com certeza vai impactar nas outras áreas. Ela vai impactar no estoque, porque sem dinheiro ela não consegue comprar, e especialmente nas vendas, porque ela não consegue financiar as vendas, e aí a gente começa um problema gravíssimo. Como é que você vai ser competitivo se você não consegue financiar suas vendas? Especialmente, a gente sabe que existe um princípio básico, quem compra à vista compra pouco. Então, se você não tiver uma estratégia de plano de pagamento dentro da sua loja, você não consegue alavancar resultados de vendas, você não consegue atrair mais clientes, você não consegue disponibilizar uma ferramenta na mão da equipe para que consiga converter mais vendas, fechar mais vendas. Enfim, a derivação, os impactos são gigantescos. Concorda comigo? Então, entender isso é fundamental. Esses 3 pilares aqui precisam estar extremamente azeitados e engrenados, porque um vai impactando muito fortemente no outro e isso causa, vamos dizer, tanto positivamente quanto negativo, resultados muito fortes, consequências muito fortes. Não é verdade? Enfim, ok. E por que eu estou trazendo isso aqui? Porque quando a gente começa a falar sobre gestão de retaguarda, especialmente, ou gestão de vendas, ou mesmo do estoque, o recurso financeiro, o fluxo de caixa é fundamental. E aí é que vem o desafio, a provocação que eu fiz na abertura do nosso papo de hoje, que é qual é o dinheiro mais caro que você coloca dentro da empresa. Tem muita gente que não faz essa conta. Então aqui é o pulo do gato para você. Aqui é o segredo de uma estratégia vencedora dentro de uma loja. Por que eu estou falando isso? Porque antes, eu vou até fazer um comentário aqui, um intervalo, um parêntese aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma coisa chamada senso comum, existe outra coisa chamada aquilo que a gente aprende na universidade, na faculdade, quem fez faculdade de administração, de economia, de contábeis, etc., sabe perfeitamente do que eu estou dizendo aqui, né? Especialmente quem atua no mercado de finanças ou que são consultores da área e tal, vão trazer exatamente esse tipo de informação aqui para você, que são os 3 ciclos dentro de uma operação de varejo, especialmente aqui no nosso caso, né? Quais são esses 3 ciclos? A gente chama de ciclo econômico, ciclo financeiro e ciclo operacional. Não é? Eu vejo muito consultor ensinando você assim e de maneira errada. Eu vou provar para você que esse é o dinheiro mais caro que você coloca aqui na empresa e que tem soluções extremamente
atraentes, econômicas e que alavancam o seu negócio. Mas vamos lá, vamos entender o que é ciclo financeiro, econômico e operacional. Não é? O que é o ciclo econômico? Ciclo econômico é o intervalo de tempo entre o que você comprou e vendeu de mercadoria, evidentemente. Né? Então, objetivamente falando, eu fiz uma compra, fiz um pedido, né, para um determinado fornecedor de uma determinada mercadoria. Ok, então eu comprei. Quando eu comprei? Bom, eu comprei nessa data aqui, na data X, recebi essa mercadoria. Ok, então a mercadoria entrou aqui, eu comprei essa mercadoria, né, nesse prazo, nessa data aqui. Essa mercadoria vai ter um determinado intervalo de tempo que ela fica no meu estoque e eu vou vender. Né? Então, esse tempo, esse intervalo de tempo entre recebi a mercadoria na minha loja e fechei uma venda dessa mercadoria é o que a gente chama de ciclo econômico. Né? Quando eu comprei, quando eu vendi, quantos dias eu tenho nesse intervalo. Isso aqui é o que a gente chama de ciclo econômico. Né? Ok. E por que a gente diferencia? Porque quando eu comprei que essa mercadoria chegou na minha loja, não necessariamente eu paguei. Eu posso ter comprado essa mercadoria parcelada, financiada pelo meu fornecedor. Não é verdade? Então, perceba que é diferente o fato de receber a mercadoria, não é? De comprar a mercadoria, de ter pagado essa mercadoria. Existe uma diferença aí fundamental. Pode coincidir ou não. Se eu comprei à vista, a data que eu comprei coincide com a data do pagamento. Mas se eu comprei essa mercadoria financiada, parcelada, o que é extremamente comum, não é? No segmento de varejo, comprei aqui com 30, 60, 90, 120 para pagar, ou 30, 60, ou 15, 30, 45, a gente sabe disso, você que é lojista está acostumado a lidar com isso, né? Então, receber a mercadoria não é necessariamente coincidente com o pagamento da mercadoria, por isso que a gente chama de ciclo econômico. Eu recebi a mercadoria, quanto tempo essa mercadoria ficou parada no meu estoque e quando eu vendi essa mercadoria, que também é o outro lado. Né? O fato de eu ter vendido não significa que eu recebi o pagamento dessa venda, dessa mercadoria que eu vendi. Né? Então, data de venda não significa data de recebimento, são coisas diferentes. Mas perceba que é fundamental eu ter essa informação. Então, o primeiro ciclo é o econômico, quando eu recebi, quando eu comprei e quando eu vendi, quando eu faturei essa mercadoria. Beleza, isso vai me dar as informações necessárias para que eu faça o meu planejamento de compra, distribuição de mercadoria, do estoque, cobertura, análise, etc. e tal, pelo tempo que essa mercadoria fica na minha loja. Não é verdade? Então, a informação, o ciclo que me dá essa informação é o ciclo econômico. Ok, e o financeiro? O financeiro é o outro lado, né? É quando que eu paguei, quando que eu recebi. Né? Então, é o intervalo de tempo que eu tive que bancar, vamos chamar assim, se esse intervalo for negativo. Né? Ou seja, eu paguei e não recebi, então eu vou ter que bancar esse estoque. Né? Eu comprei, paguei e vendi, mas não recebi, vou receber lá na frente. Esse intervalo entre a data que eu paguei e a data que eu recebi é o que a gente chama de ciclo financeiro. Não é? Ele pode ser positivo ou negativo. Se ele for positivo, ou seja, eu comprei para pagar com 30 dias e vendi ele à vista com 5 dias. Então eu primeiro recebi, depois que eu paguei. Então eu não trabalhei eu não precisei desembolsar. Eu trabalhei com o ciclo financeiro favorável a mim. Eu primeiro recebo e depois eu pago o meu fornecedor. E aqui é que começa, guarda essa informação aqui, porque aqui é que começa a modificar a estratégia do que eu quero apresentar para você como uma dica poderosa de você reverter e potencializar o seu negócio financeiramente. Né? Mas vamos lá, está faltando uma informação aqui que aliás, só para completar, não é o comum. O comum é você comprar, você acaba tendo que pagar essa mercadoria porque ela fica um determinado tempo dentro da loja, aí você vende, vai ter que dividir, parcelar essa mercadoria, ou seja, você paga primeiro e espera receber. Então você tem um intervalo de tempo aqui que você tem que financiar esse fluxo de caixa, né? A diferença desse intervalo de tempo entre o que você paga e o que você recebe. Isso aqui é o que a gente chama de necessidade de capital de giro, né? Quer dizer, você tem que honrar os compromissos aqui de aluguel, folha, impostos, enfim, todas as despesas operacionais, né? Fornecedor que você tem que pagar e não recebeu ainda. Então você tem uma certa necessidade de capital de giro e aí tem
as fontes de financiamento do capital de giro. Ou é próprio, que você coloca seu dinheiro pessoal dentro da empresa para financiar, né? Ou você capta de algum lugar esse recurso para financiar seu capital de giro. Ok, então isso aqui a gente se refere ao ciclo financeiro, né? Que é diferente, completamente diferente, né? Não necessariamente, mas geralmente completamente diferente do seu fluxo econômico, do seu ciclo econômico. E o operacional? O operacional é a soma dos dois. É a data que eu compro até a data que eu recebo. Então eu junto os dois. Eu comprei nessa data, paguei nessa aqui, vendi nessa aqui, recebi nessa aqui. Esse aqui é o seu ciclo operacional, né? É o ciclo total, que é uma visão que você tem da sua operação como um todo. Então, esses são os 3 ciclos. E por que eu estou trazendo esse tema? Porque a gente aprende que todo mundo incentiva, todo mundo, entre aspas, né? Há uma percepção de que, olha, é melhor você puxar o mais rápido possível na venda e esticar ao máximo na compra, né? Em termos de prazo, de intervalo de pagamento e recebimento. Ou seja, compre a prazo e venda à vista. Porque dessa maneira você vai pegar o dinheiro do seu cliente, a sua necessidade de capital de giro cai muito, porque você não vai precisar desembolsar, você vai trabalhar com o dinheiro, o recurso de terceiros, dos seus clientes, e com isso você vai ganhar muito dinheiro. Pois é, em tese, em termos de senso comum, realmente faz todo sentido, não é? Realmente, legal, bacana, eu vou pegar o dinheiro do meu cliente, eu vou vender minha mercadoria, vendo à vista, recebo, aí que eu vou pagar meu cliente. Quanto que eu precisei usar do meu próprio capital? 0, né? Show de bola, né? Estou aqui nadando de braçada. Pois é, mas agora é que vem o outro lado, que a provocação que eu quero fazer para você. Veja bem, quando você pergunta para o consumidor em geral, né, e se você nunca fez isso, faça essa experiência, pergunte para o consumidor, né, consumidor médio, qual é a primeira coisa que ele faz quando recebe o salário? Né? E eu estou acostumado a fazer essa pergunta em palestras. Né? Eu sempre pergunto assim, qual é a primeira coisa que você faz quando recebe o seu salário? Né? 100% das respostas são, pago minhas contas. As palavras podem mudar, mas a essência é essa. Eu pago as minhas contas, pago os boletos, pago o cartão de crédito, aquela coisa que a gente está acostumado a ouvir. Então, eu digo sempre o seguinte, então quer dizer que a sua prioridade, quando recebe, né, o seu salário, o seu prolabore, o seu dinheiro, né, quando você recebe, é pagar as contas, né? Você compra à vista? É a minha segunda pergunta. E a resposta que eu escuto sempre é, se sobrar, eu compro. Né? Aí é que eu volto para o lojista e pergunto, você quer comer o bolo ou você quer comer o farelo, a sobra? Aquilo que sobrou. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou fazendo essa comparação? Ora, se a prioridade do consumidor, quando recebe salário, é pagar as contas e se sobrar, comprar à vista, quando você monta uma estratégia de venda focando no à vista, na venda à vista, né, você vai comer o bolo ou você vai comer a sobra? Porque se sobrar, o cliente vai gastar na sua loja à vista. Tanto que o ticket médio, né, o valor médio das vendas fechadas, quando você compara por plano de pagamento, você vai perceber que a venda à vista é a venda que tem o ticket mais baixo, porque quem compra à vista compra pouco, né, justamente por causa da disponibilidade. Né. Então, veja bem como tem outros impactos que quando você analisa somente o ciclo financeiro, econômico, não está analisado, não está sendo considerado. Não é? Porque se você precisa de faturamento, se conforme você vai faturando, a sua despesa vai diluindo, porque nós temos dois grupos basicamente, né? Tem outros, mas basicamente 2 grupos de despesa, as despesas fixas e as variáveis. As fixas, independentemente de quanto você fatura, tá lá, elas estão lá, não é? Então elas vão diluir a partir do momento que você vai alavancando o seu faturamento, o aluguel, a folha de pagamento fixa, a mensalidade do seu contador, a mensalidade do seu sistema, a conta da internet, de luz, etc. Você tem um grupo de despesas, se você vender um montão ou não vender nada, essas despesas você tem que pagar. Então elas estão ali, conforme você vai faturando, elas vão diluindo percentualmente, né? E as variáveis são aquelas que acompanham o faturamento, essas não modificam, né? Geralmente impostos, comissões, taxa de cartão de crédito, etc. e tal. São algumas despesas que quanto mais você vende, mais você carrega essas despesas, são as variáveis, né? Então, posto isso, é que quanto mais você fatura, você abre espaço
não é? Nas despesas fixas, porque elas diluem e aí você consegue deixar uma margem maior de resultado final, uma margem de lucro a partir do momento que você alavanca faturamento. E aí é que agora então eu junto todas as peças desse quebra-cabeça e trago para você. Se você sabe que se você vender à vista, seu ticket é baixo. Se você vender à vista, você está disputando um cliente que só vai vir comprar na sua loja à vista se sobrar dinheiro depois que pagar as contas. Não é? A ferramenta na mão do seu vendedor, da sua vendedora dentro da loja, em termos de plano de pagamento para fechar uma venda numa mercadoria mais cara, numa venda mais alta, colocar mais itens na venda, para poder montar uma estratégia de negociação com o seu cliente, fica muito limitada se a venda é à vista. Não é? E a pergunta fatal que eu costumo fazer para os lojistas: você dá desconto para venda à vista? A absoluta maioria dá. Ah, eu dou 5%, eu dou 3%, eu dou 10%. Né? Eu digo, então, você dá 10% de desconto para um cliente comprar menos na sua loja, porque o ticket é baixo, não é? Para você receber à vista esse dinheiro. Então, esse é o dinheiro mais caro que você coloca dentro da loja. Porque a partir do momento que você parcela para o seu cliente, o cliente gasta mais na sua loja. Conforme a pesquisa que eu disse aqui, e faça a sua, se você duvida da minha. Né? Aliás, eu convido você a fazer isso, não é nem por uma questão de duvidar, mas de você realmente sentir na própria pele, você pesquisa, pergunta qual é a prioridade, quando você recebe o seu salário, o que você faz, qual a primeira coisa que você faz. Não é? 100% das pessoas dizem exatamente o que eu comentei, não é? Pago minhas contas. Então você quer ser prioridade do seu cliente? Seja uma conta dele. Porque aí você passa a ser prioridade do seu cliente. Não é? E por conta de um conceito equivocado, porque intuitivamente a gente, é melhor receber agora ou vender fiado, como a gente escuta. É melhor receber agora, sem fazer uma análise de contexto, sem entender exatamente de toda essa configuração. Né? Aliás, eu recomendo muito fortemente, se você quer entender, eu tenho uma aula aqui no canal, né? Veja que eu vou pedir para deixar aqui, né? O Papo com Lojista, #60, número 60. Dê uma olhada lá, ali eu especifico, eu mostro, compartilho planilha, eu explico mais detalhadamente como é que funciona isso, a diluição de despesa fixa, etc. e tal, para você entender melhor. Mas o que eu quero trazer para você é assim, ok, quando eu vou vender a prazo, Melino, eu tenho duas possibilidades. Ou eu tenho um agente financeiro que assume os riscos dessa venda a prazo e com isso eu terceirizo e não tenho risco de inadimplência. Né? Ou eu banco esse financiamento, esse parcelamento, que é o que a gente chama de crediário. Né? E aí eu tenho todas as etapas. A análise, né? Eu tenho que fazer a análise desse cliente, e eu vou conceder o crédito, né? E depois eu tenho a inadimplência, a cobrança para gerenciar. Né? Ok, como é que eu faço? Bom, você tem vantagens e desvantagens. Quando você terceiriza, você tem o que eu chamo de inadimplência pré-fixada. Por que inadimplência pré-fixada? Não, Melina, eu vendo com cartão aqui, eu não tenho inadimplência. Tem sim. Você tem uma taxa que você paga para poder administrar. A única diferença é que essa taxa é fixa. Você já define em contrato, eu vou pagar X%, 2%, 3%, um valor qualquer que é contratual, que se você vender R$100, você não vai receber R$100. Você vai receber R$100 menos a taxa. Então é uma inadimplência, entre aspas, pré-fixada. Por que eu chamo de inadimplência pré-fixada? Porque o que é inadimplência por definição? É uma parte do seu contas a receber que você não vai receber, não é? Então, quando você terceiriza, você pré-fixa, né? Você determina contratualmente, em contrato, não é? Quanto é que vai ser a taxa, etc. e tal. Então, essa é a diferença, ok. E quando você dá crédito, você vai gerenciar você não tem a taxa, mas você vai ter uma inadimplência que você precisa gerenciar. E aí vem o desafio. Não é? A gente sabe que não é fácil você fazer uma análise e concessão de crédito e depois fazer o gerenciamento da cobrança e a administração do seu caixa, do seu fluxo de caixa. Né? Qual é a melhor alternativa? Hoje existe uma coisinha chamada algoritmo, né? Inteligência artificial, né? Tecnologia, que consegue fazer uma análise em 3, 4 segundos, definindo, calibrando exatamente o perfil desse cliente, dizendo qual é o percentual de risco, qual é o valor sugerido de vendas, em que plano de pagamento mais adequado para que você tenha uma inadimplência X.
Mas não é melhor não ter inadimplência? Veja bem, não ter inadimplência é a coisa mais fácil do mundo. É só não dar crédito. Não dê crédito, não venda a prazo, você não tem inadimplência. Quem vende a prazo tem inadimplência. Ou pré-fixada, quando terceiriza, ou gerenciada, quando você mesmo dá crédito. Concorda comigo? Então, a inadimplência sempre vai existir. Você é que vai calibrar qual é a inadimplência adequada para o perfil do seu negócio, para que você alavanque os seus resultados e dê um instrumento poderoso para a sua equipe de vendas converter muito mais vendas, fidelize o seu cliente, alavanque o seu ticket médio, não é? Porque os clientes que compram a prazo gastam muito mais, dilua as suas despesas fixas e, mais do que nunca, fideliza os seus clientes. Porque o cliente que compra na sua loja, vamos lá, porque é a comparação que você deve estar fazendo, mas se eu tenho um cartão e o crediário, por que eu vou vender no crediário? Porque veja bem, o cliente que tem um cartão de crédito, onde é que ele pode gastar o limite desse cartão? Ele pode gastar na sua loja? Sim, claro. Ele pode gastar no supermercado? Pode. Ele pode abastecer o carro dele? Pode. Ele pode comprar um pacote de viagens para conhecer a Europa e parcelar no cartão e tomar todo o limite dele? Pode. Ele pode comprar um celular novo, o último modelo que saiu aí, que custa R$6.000, R$7.000, ou sei lá quanto? Pode. Não é? Então veja bem, quem é dono do limite? Quem pegar. Não é? E no caso do crediário? Se eu tenho um limite aprovado naquela loja, no crediário daquela loja, onde é que eu posso gastar? É só naquela loja. Perceba o grau de fidelização. Quanto custa isso para você? Para você ter esse cliente fidelizado, para você melhorar a frequência na loja, o retorno, a recompra. Percebe? Então isso é uma estratégia poderosíssima que fica na sua mão. Aí você pode me perguntar, Hermínio, você falou aí de inteligência artificial? Pois é. Procura, entra em contato através desse endereço aqui, fale com a Meu Crediário, não é? E pergunta como é que funciona essa história aí que o Hermelino comentou. O que é inteligência artificial? Como é que funciona isso? Em 3 a 4 segundos, 5 segundos, você analisa um cliente somente com o CPF e rapidamente me dá a sugestão de limite, faz a cobrança automática. Como funciona isso? Entre em contato com a Meu Crediário, é um parceiro nosso aqui do canal, eu recomendo, é uma ferramenta poderosa que transforma resultados e permite tudo isso que eu disse aqui. Não é? Que você contrarie aquele senso comum do ciclo econômico, do ciclo financeiro, não é? Aquilo que te ensinaram que venda boa é venda à vista, não é? E quando na verdade você está desperdiçando oportunidades, porque hoje a gente sabe que os grandes players, não é? As grandes empresas do mercado, especialmente aí na internet, entrando nas grandes redes, elas parcelam em 10 vezes sem juros, elas facilitam, não é? A área de eletro, então, móveis e eletro, aí tem loja parcelando em 30 vezes, com crediário digital, etc. e tal. Então perceba que é a concorrência que você enfrenta. Se você não estiver preparado para isso, você está fora do jogo. Como é que você vai competir se você não tem as armas? Não é? É simples assim. Então, entre em contato com a Meu Crediário, fala que você viu aqui comigo e pede para uma demonstração, pede para conhecer. Eu quero conhecer, me mostra isso aí, como é que funciona, quanto custa, que retorno que me dá, enfim, né? Peça mais detalhes. Beleza? Eu tenho certeza que você pode transformar os seus resultados. Então é isso. Eu te vejo por aí, sucesso e um grande abraço.